Olá pessoal, então aqui a segunda parte da aula Quantas ações eu devo ter na minha carteira de investimentos, do curso Investidor de Alta Performance. Aulas que eu estou postando aqui na minha ausência. Se você está chegando agora, é só dar uma olhadinha no canal, que já tem várias aulas postadas e serão postadas várias aulas também aqui na sequência, ok? Então fique aí com a aula de hoje. Para mais informações é só acessar o meu site josecobori.com.br. Uma boa aula! Ações de crescimento rápido ou em recuperação são categorias de riscos e retornos elevados. Então, realmente, para quem quer ter esse tipo de ação no portfólio, é para tentar turbinar a sua rentabilidade. Não há uma forma fácil de quantificar riscos e recompensas. Aqui nesse estágio do módulo 1 eu estou falando isso, é óbvio que no módulo 2 a gente vai ver que não é uma forma fácil, né, para a maioria dos investidores, mas a gente vai ver uma forma prática de tentar quantificar isso aí e minimizar os nossos riscos aí ao comprar uma ação. Ao desenhar o seu portfólio, tenha sempre algumas ações confiáveis para moderar as suas emoções e sofrimentos por ter ações de crescimento rápido ou em recuperação. Então, esse balanceamento do seu portfólio é justamente esse, né? Porque se a pessoa tem lá só ações de alto risco, de crescimento rápido, e por um acaso passar ali 2, 3 anos de mercado desfavorável, é muito difícil você não se deixar contagiar ali pela sua emoção e o sofrimento a perdendo dinheiro, né? E você acabar saindo no momento errado. Se você tiver no seu portfólio também um balanceamento ali de ações de empresas confiáveis, você consegue ali até moderar um pouquinho esse seu sentimento e essa sua emoção. O segredo, óbvio, é uma compra consciente, né? A gente viu ali as 6 categorias, a gente está agora entrando aos poucos, né, em cada uma dessas aí, até primeiro como montar o portfólio, depois como identificar o risco dessas ações. Então o segredo é uma compra consciente, novamente. Compra consciente é o que a gente vai ver lá no módulo 3. É comprar por um preço abaixo do valor, o que o Benjamin Graham chama da margem de segurança. Se você tiver uma margem de segurança, conseguir comprar ela até por um valor abaixo do seu valor patrimonial, você tem uma margem de segurança muito maior, o que o Warren Buffett e quase todos os grandes investidores chamam ali de um investimento com risco bem minimizado, né? Então imagina você está comprando a ação de uma boa empresa que tem bons fundamentos e por algum motivo o mercado, num período de crise, o mercado vai lá e desvaloriza todas as ações, o mercado de ações entra em queda, em baixa. Vai existir empresas ali que estão no seu radar, que você já analisou, que são empresas boas, de bons fundamentos, que aquelas ações, inclusive, podem estar sendo negociadas e vendidas no mercado abaixo do valor patrimonial. Então, qual que é o seu risco? Quando o mercado recuperar, ele, no mínimo, essa ação vai voltar pelo seu valor contábil, seu valor patrimonial, que é o valor dos ativos da empresa, né? Os ativos líquidos da empresa. Então, teoricamente, é como se não tivesse quase risco nenhum ali de perder dinheiro, né? Porque seu dinheiro, pelo menos, vai voltar ali no patamar dos ativos reais da empresa. E, obviamente, se o mercado, ao longo do tempo, reconhecer novamente o valor dos fundamentos dessa empresa, essa ação vai não só passar do valor patrimonial, como vai ficar com um valor de mercado, que é o valor intrínseco, acima do valor patrimonial. Então, realmente, o segredo é uma compra consciente. Se tiver consciência do que você está fazendo e pelo preço que você está comprando, e que esse preço é abaixo do valor real da empresa, você tem ali uma grande chance de multiplicar, né, o seu investimento e o seu patrimônio. Então o segredo é comprar conscientemente, não porque alguém deu uma dica, porque você acha que vai crescer, que o seu vizinho falou que vai crescer, ou até porque a sua corretora falou que vai crescer. Não, você tem que ter pelo menos, né, essa sua intuição e esse feeling, com todo o conhecimento que a gente vai adquirir aqui no curso, de saber que você está pagando R$ 5 numa ação, que o valor patrimonial dela é 7 e que o valor intrínseco dela deveria ser 10. Então é uma compra consciente. Por que, gente? A compra tem que ser consciente. É porque mesmo que você compre uma ação confiável, se você comprar ela sobrevalorizada, você vai adicionar os mesmos riscos que você deseja evitar. Aí é o inverso. Ah, estou comprando aqui a ação de uma empresa confiável. Mas se ela tiver sobrevalorizada, o que é sobrevalorizado? Imagina o mesmo exemplo que eu dei. Você faz uma compra consciente, o valor intrínseco, né, que a gente vai aprender a precificar as ações, o valor intrínseco, que é o valor real dessa empresa, deveria ser R$ 10. O valor patrimonial dela, ou seja, contábil ali, registrado ali na contabilidade, ativos líquidos, né, que é o total de ativo menos a dívida da empresa, são os ativos líquidos. O valor lá dos ativos líquidos é 7. Essa empresa deveria valer 10, porque é uma empresa operacional, dá lucro, tem que valer mais do que o valor contábil. E por algum motivo vier uma grande crise e essa empresa despencar,
você consegue comprar ela a 5. Então você tem uma excelente margem de segurança, né? Você comprou a 5, ela no mínimo vai ter que voltar no 7, que é o valor contábil dela. E se a empresa, óbvio, continuar, se você analisou bem, ela vai continuar operacional e dando lucro, o mercado vai reavaliar novamente ali, depois que passar a crise, e essa empresa tende a voltar ali para os 10 ou até mais do que isso. Então você comprou por 5. Já tem uma grande margem de segurança até os 7, que é o valor dos ativos líquidos. E se o mercado realmente reconhecer novamente os fundamentos da empresa, ela voltar a 10, você dobrou o seu patrimônio. Você comprou no momento certo, fez uma compra consciente. Agora, a grande maioria dos investidores faz o inverso, né? É uma ação confiável. Fala, que legal, essa é uma empresa confiável, digamos, Ambev, é uma empresa confiável. Pode comprar a ação dela, só que você não fez essa análise. O mercado esticou, digamos. Agora você olha ali, nesse mesmo exemplo, o mercado está negociando a 12. O valor real dela, intrínseco, deveria ser 10. Mas o mercado está tão aquecido, né? Essa euforia do mercado é tão grande que o mercado está negociando a 12. Aí você vai lá e compra essa ação sobrevalorizada, compra a 12. É muito difícil esse 12 continuar subindo, porque o preço já está descolado do fundamento. Ela deveria valer 10, estão negociando a 12. Então é muito provável que essa ação, daqui a um tempo, ela comece a cair. E aí, até ela voltar nesses 12 reais, pode levar aí uma década. E aí você, na realidade, fez uma análise de minimização de risco para comprar uma ação confiável e você comprou ela sobrevalorizada, você, na realidade, adicionou o risco que você estava querendo evitar, que foi comprar no momento errado e não uma compra de forma consciente. Então isso é uma grande frustração. A empresa é um sucesso e mesmo assim você não consegue ganhar nada com ela. Você fala, o que deu de errado, né? Nesse nosso exemplo, a Ambev é uma grande empresa, eu comprei a ação dela e, sei lá, passou 10 anos aqui e ela nem voltou para os 12 reais, né, que eu comprei. Porque veio uma grande crise, ela caiu, aí aconteceu mais ou menos isso que eu estou falando, né? Caiu, chegou lá a 5, você manteve ela na carteira, porque é uma empresa confiável, aí o mercado rapidamente voltou a 7, que é o valor dos ativos líquidos, que é o mínimo que a empresa tem que valer, e aí o mercado deu aquela aquecida de novo, ela voltou para os 10, mas não chegou nos 12 ainda que você pagou. Então, não compre ações, mesmo de empresas confiáveis, sobrevalorizadas. Então, o desenho do seu portfólio pode se modificar à medida que você envelhece. Então, você montou esse portfólio, à medida que você envelhece, o investidor, a idade do investidor, né, esse portfólio pode se modificar, tá? Investidores mais jovens, com mais tempo pela frente, eles podem suportar mais riscos. Risco no mercado é essa volatilidade, esses ciclos, né, de altas e baixas. Então imagine, se você reajustar a bolsa pela inflação, ela não voltou ainda ao patamar que ela estava em 2008, que ela chegou lá em 73 mil pontos. Quando você joga a inflação, ela para voltar aqueles 73 mil pontos representariam hoje acho que 108, acho, uma coisa assim. Ou seja, ela não voltou ainda, né? Então é como se você tivesse aí 10 anos. Você não voltou ao patamar de 2008. Então são ciclos às vezes muito longos. Então dependendo, se você era jovem, você investiu lá com 20, você ainda tem 30, né? Se investiu com 30, você ainda tem 40, você é jovem, né? Você consegue suportar esses grandes ciclos aí e aguardar que o mercado reconheça o valor das empresas. Mas dependendo, à medida que você vai envelhecendo, né? Você já tem que ter uma estratégia diferente para montar o seu portfólio, porque a idade conta bastante, tá? Conforme envelhecem, os investidores ficam mais próximos da sua renda a depender dos seus investimentos. E essa pressão do tempo pode fazer também com que o investidor comece a tomar decisões equivocadas no mercado. Então imagina no mesmo exemplo que eu dei, você tinha 40 anos lá em 2008, agora você está com 50. Aí você fala, eu não queria aposentar com 55, né? Só tenho mais 5 anos. Queria viver da renda nos meus investimentos com 55, só tenho mais 5 anos. Aí você já fica mais pressionado ali a tomar decisões equivocadas, né? Então, monte o seu portfólio, óbvio, adequado ao seu perfil de risco, mas leve o horizonte de tempo que você tem pela frente também em consideração. A menos que você tenha capacidade de avaliar bem os riscos e suportar esses movimentos do mercado. Estou até dando um exemplo, eu estou com 50 anos, eu me acho jovem, e me acho na capacidade aí de não ser pressionado pelo tempo nem pela emoção para tomar a decisão equivocada. Tudo bem que eu já atingi o patamar que eu queria, mas eu acredito que mesmo que eu não tivesse atingido, com o conhecimento que eu adquiri, eu não me veria tão pressionado assim, dar resultado muito rápido. Eu poderia aguardar ou escolher ações conforme o perfil do tempo que eu quero. Então, de repente, se eu tivesse na situação de só tenho mais 5 anos, talvez eu mudaria esse meu portfólio, né?
investiria menos em empresas com potencial de alto crescimento, elas têm um risco maior, e passaria a investir um pouquinho mais em ações confiáveis, pela minha capacidade, talvez, analisar algumas empresas em recuperação, algumas empresas de ações cíclicas, para tentar pegar aí um movimento mais nos próximos 5 anos. Mas aí exige bastante conhecimento, que é o que a gente está aprendendo aqui no curso. Então, como eu disse, as circunstâncias variam de pessoa para pessoa. A análise dessa questão tem que vir de você, tá? Ninguém pode falar para você como deveria ser esse portfólio. Independente da sua idade, não tem aquela regrinha que o gerente do banco vai vir para você e falar, ó, põe 10% nisso, 20% naquilo. Até por isso a gente está adquirindo esses conhecimentos, porque essas circunstâncias, elas são específicas de cada pessoa, de cada investidor, né? Por isso você viu aqui, não tem muita, eu falei que não tem regra, mas eu coloquei algumas regrinhas básicas de alocação desses recursos em ações. Deixa ali o dinheiro que você precise, que você vai precisar, inclusive numa emergência, sempre com liquidez, né? Em títulos ali de renda fixa. O que é um volume ideal, né? Que as pessoas chamam de reserva de emergência, que eu usava isso até na minha empresa, tá? A gente começou a usar na empresa assim, a gente faturou, fez bons negócios no início, a empresa de fusões e aquisições. Então, a regra era assim, vamos manter no caixa, que a tendência é todo sócio de empresa, sair investindo, comprar mais equipamentos, aumentar, alugar um prédio novo, não sei o quê, distribuir os dividendos, e aí ele acaba com o caixa e fica ali sem, né, uma margem ali de segurança para ele operar em momentos piores da economia. Então a gente tinha uma regrinha bastante básica que a gente fazia, tudo que a gente faturou, teve de lucro na empresa, a gente reservava ali qual que era a nossa despesa na empresa, contando os investimentos todos para 6 meses. Então, sei lá, a gente tinha despesas mensais na empresa de 500 mil, mas a gente precisava investir, sei lá, 50 mil por mês, se eu fosse contar, né, troca de equipamentos, reformas, alguma coisa assim, ou se a gente quisesse trocar de imóvel, a gente, sei lá, teria que reservar ali mais 50, 100 mil. Então já era 600, né, de despesa ali, 100 mil de provisionamento para novos investimentos, 500 mil de despesa mensal, 600. Tá, mas vamos ser bastante conservador, se a economia piorar, a gente não fechar mais negócios, né, não sair mais nenhuma operação, porque essas operações de fusões e aquisições, elas são longas, né, você tem que ter um pipeline muito grande, porque muitas acontecem com 2 anos, né? Você começa hoje para fechar um negócio daqui 2 anos, então gera um pipeline que estava em desenvolvimento, em rotação. A gente, teoricamente, todo mês teria ali alguns negócios para fechar, mas vamos imaginar que aconteça algum evento imprevisível, a economia vá mal, e a gente fique 6 meses sem fechar nada. A gente vai continuar com a despesa de 500 mil por mês e 100 mil ali para provisionar, para a empresa continuar saudável assim com investimentos. Então, vamos multiplicar isso por 6, né? 6 vezes 6, 36. A gente precisa de 3 milhões e 600 no caixa da empresa, prevendo essa situação aí de tudo mais vá mal, vá contra a gente, né? Então a gente fazia essa reserva, que investidor pessoa física eu vejo em bastante curso aí de educação financeira falando de reserva de emergência, né? E depois que a gente atingiu um patamar superior, a gente até aumentou, né? A gente tinha capacidade de aumentar essa reserva, a gente aumentou para 1 ano. Ou seja, se acontecer o pior dos mundos e a gente ficar 1 ano sem fechar negócio, a empresa tem dinheiro para ficar 1 ano aberta, sem fechar negócios. Então, o mesmo raciocínio para o investidor, pessoa física, né? Se você é assalariado ou se você é um profissional liberal, sempre ter essa reserva em fundos com liquidez. Vou investir em ações, o que eu tenho que deixar no fundo de liquidez? Deixa uma reserva de emergência ali, caso você perca o emprego, se você for um profissional liberal, caso você não feche mais nenhum negócio, né? Se for um pequeno empreendedor, a mesma coisa. E aí esse prazo é você que determina, 6 meses, 1 ano. A maioria faz 6 meses. Então se eu perder o emprego, eu posso ficar 6 meses desempregado que não vai faltar dinheiro. Vou ter uma reserva ali que vai pagar as despesas de casa, a conta de água, de luz, a escola dos filhos, meu aluguel. Ou se você não tem a casa própria, né, vai pagar meus estudos aí para eu continuar me qualificando para voltar para o mercado. Essa reserva, teoricamente, você teria que ter. E aí, o que exceder essa reserva, você põe em ações. É uma regrinha básica, mas que funciona. Então, a gente está falando no curso exatamente, já partimos desse básico aí, é o que eu tenho para investir em ações.